Oi, eu sou Rúbia Gromoski e esse é o Ponto de Virada. Um espaço para falarmos sobre decisões de vida, especialmente quando o assunto é dinheiro, escolhas e vida real. Eu trabalho com imóveis, investimento e planejamento. E ao longo da minha história, eu percebi uma coisa. Quase ninguém erra por falta de sonho. As pessoas erram por falta de informação e clareza. Esse podcast nasceu para ser esse ponto de virada. Um lugar de conversa honesta, sem complicação. Sobre como tomar decisões hoje para viver com mais segurança amanhã. Se em algum momento você sentir que precisa ajustar a rota, esse espaço é para você. Vamos começar? Hoje a gente tem aqui junto conosco para receber pessoas especialistas em investimentos imobiliários. Temos junto comigo a Denise Betti e também a Sinara Mesa Casa. Elas vão se apresentar para vocês. Então, boa tarde, eu sou a Denise, tenho 45 anos, sou casada, tenho 2 filhos e de formação sou fisioterapeuta, trabalhei muitos anos na área e depois trabalhei como corretora de imóveis, né? Só trabalho junto com meu esposo também na nossa empresa, que é uma construtora, e agora também especialista em educação financeira. Trabalho junto com a Sinara na Avenir Investimentos, que é uma empresa que depois a Sinara vai apresentar, e estou bem feliz de estar aqui participando desse pod. É um prazer te receber aqui, Denise. Bom, boa tarde então a todos, boa tarde Rúbia, minha amiga Denise, minha colega. A gente está muito feliz de estar aqui hoje, podendo trocar um pouco das nossas experiências, do nosso conhecimento com o pessoal que está em casa, né? E eu me chamo Sinara, então, eu sou do mercado financeiro há mais de 30 anos, eu fui do grande banco, né, brasileiro, me aposentei com 30 anos de banco, e trabalhei durante 20 anos, pelo menos, com o segmento private deste banco. Então, eu tenho as certificações, o CFP, que é uma chancela a nível internacional para trabalhar com investimentos financeiros, né, para grandes investidores também. E durante todo esse período, eu sempre gostei muito da educação financeira. Quando eu trabalhava no banco, fiz muitos cursos, estudei muito e sempre fiz com que minha equipe também seguisse por esse caminho, porque o conhecimento, ele liberta. Então, quando tu nos convidou para fazer esse podcast, a gente ficou muito feliz, né, Denise? Porque a gente pensou, sim, as pessoas têm sonhos, as pessoas às vezes têm recursos, têm meios, mas não têm a informação, né? Não têm o conhecimento. Então, a gente veio com o maior prazer para conversarmos sobre investimentos, trocar uma ideia, esclarecer algumas dúvidas, tá? Que são dúvidas de todo mundo. Então, eu, depois de 30 anos de mercado financeiro, aposentei e hoje eu sou sócia da Avenir Invest, que é uma curadoria de investimentos do Rio de Janeiro. Somos filiados ao Banco BTG Pactual e também, junto com a Denise, me formei agora em mais uma pós-graduação de educação financeira, porque a gente não só trabalha com recursos de grandes investidores ou pessoas jurídicas, mas a gente gosta muito de ensinar as pessoas, dar os passos, o beabá mesmo, para que todo mundo consiga planejar o seu futuro, né? E conseguir a sua independência financeira. Porque só ter dinheiro não é o suficiente, a gente tem que saber o que fazer com ele e como ele pode custear a nossa vida e a nossa velhice. Eu acho ótimo, inclusive, vocês explicarem o histórico de vocês, como é que chegaram até aqui, porque tem lugar de fala, né, para explicar, mas o que eu acho mais cativante no perfil de vocês é que vocês conseguem explicar de uma forma prática, de uma forma simples, né? A intenção inicial desse podcast é justamente isso, educar, né, começar lá no leitinho, no feijão com arroz, do investimento, para depois a gente se aprofundar e diversificar. Então, vamos começar hoje justamente sobre isso, né? Conversar sobre isso, do zero aos investimentos. Perfeito. E vamos, então, iniciar com o nosso primeiro tema, né? O que é educação financeira e por que a educação financeira tem mudado vidas. Então, nessa primeira parte, a Denise vai estar ajudando a gente a entender um pouquinho mais. Então, vamos lá, Denise, o que é educação financeira? Então, resumidamente, educação financeira é você ter consciência de como administrar o seu dinheiro.
Então, hoje a gente diz que o dinheiro é um problema, né? Mas tem aquela famosa frase que diz: o dinheiro não é um problema, é a solução. Só que se a gente não sabe como administrar, ou seja, como gerar, como cuidar, como proteger, como investir, acaba se tornando um problema, né? Então, hoje a gente vive correndo atrás do dinheiro e muitas vezes a gente acaba gastando mais do que ganha. Então, resumidamente, a educação financeira, ela não é algo assim que você precisa ter um conhecimento profundo sobre dinheiro. É o básico do básico que muitas vezes a gente não faz, né? Então, é poder transformar o dinheiro numa ferramenta que me auxilie para a conquista dos meus sonhos, para minha segurança, para que se torne uma solução. E não aquele problema que muitas vezes gera e pode gerar consequências muito graves na nossa vida. E eu vejo que gera essa sensação de ser um problema, porque muitas pessoas, principalmente aqui, né, a gente percebe, as pessoas ganham bem, têm um salário bom, mas ainda assim todo mês tá ali, ó, com a corda no pescoço. Por que que isso acontece? Então, eu costumo dizer que são 3 coisas, mas a principal delas é que as pessoas não sabem exatamente o quanto gastam. Então, a gente tem, às vezes, uma ideia, claro que eu não estou, assim, generalizando, né? Mas tem pessoas que têm o seu controle, enfim. Mas a gente sabe, de uma forma geral, os gastos fixos. E muitas vezes o problema está naqueles gastos variáveis, que muitas vezes a gente não anota, ou uma extravagância aqui, ou um problema que deu ali, que você não estava esperando, né? Um outro fator, assim, é não ter metas definidas. Então, primeiro, não saber quanto que gasta. Vem, entra e sai, e a gente sabe que a vida é assim, é uma correria, é dinheiro que entra. Muitas vezes tu diz, mas eu nem sinto o dinheiro entrar, já se foi, né? Às vezes também é um medo, né? Tipo, ai, não quero nem ver. Exatamente. Vem os boletos, enfim. A segunda questão, não ter metas definidas. Então, assim, vai deixando a vida aí, né? Vamos indo ver o que dá. Agora, não ter as metas definidas de planejamento financeiro, que é uma outra etapa da educação financeira, né? Então, coisas que você quer adquirir, que você precisa planejar, não um impulso, né? Então, algo planejado, sonhos que você quer realizar e também pensando no futuro. Ninguém pensa muito no futuro, né? Sim. Mas a gente não vai conseguir ser produtivo para o resto da vida. Então, essa é uma outra questão. E a terceira questão que eu vejo que a gente cai nessa armadilha é tentar manter um padrão de vida acima do que eu posso. E nesse contexto, assim, a gente vem até... Eu sou aqui de Chapecó, né? A Sinara é aqui também no interior. Pertinho. Tu, Rubia, não sei. Sou daqui. É daqui também. Então, a gente tem uma cultura aqui que a gente gosta de mostrar, assim, né? Que tá bem. Então, assim, as pessoas... Quer mostrar que tá próspera, ter um carro novo e as chaves dos imóveis no bolso, exatamente, né? Chacoalhando. Então, muitas vezes, a gente quer ter um padrão de vida que não é condizente com aquilo que eu estou gerando de dinheiro. Porque até outra questão que a gente fala muito na educação financeira, né, Sinara? A gente não ganha dinheiro, a gente gera dinheiro. O dinheiro não cai do céu, ninguém dá para nós, né? Então, a gente gera dinheiro. Então, muitas vezes a gente gera uma quantidade de dinheiro que não condiz com aquele padrão que eu estou vivendo, que eu quero viver. Então, muitas vezes a gente vê ali a pessoa, ela compra um carro de 300 mil reais, né? Onde ela poderia, de repente, não julgo assim, né? Mas, de repente, comprar um carro da metade do valor e a outra metade investir num imóvel, né? Porque o carro não é só o carro também, né, Denise? Às vezes a gente esquece que tem o seguro ali para pagar, os impostos, né? E depois também nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né, Sinara? Que existem gastos, por exemplo, o carro é um bem passivo. Tu pegou ele já virou despesa. Já outras coisas são bens ativos. Então, nesse sentido, né? Mas generalizando essas 3 coisas. Não sabe onde que gasta, não tem planejamento, né? Não tem metas definidas e quer ter um padrão acima do que ganha. Uma outra coisa que eu acho importante já a gente comentar sobre a educação financeira, que é um dado. Hoje, no Brasil, existem só 7 mil profissionais de educação financeira. Só.
Você faz parte desse grupo. Que privilégio. Para ver, né? Muito bom. Então, são poucas pessoas em 200 milhões de habitantes que têm esse conhecimento. Então, às vezes, quando a gente fala em educação financeira, as pessoas acham que é uma coisa chata, monótona, planilha. E não é isso. É, na verdade, mudar um estilo de comportamento, de pensamento. Então, a gente sempre comenta, né, quando a gente estava fazendo a pós com os grupos, a importância que teria de ter essa matéria na sala de aula, né? Nós comentamos já, tem tanta matéria bacana, sim, ok, visando vestibular, profissão futura, mas e quem é que ensina a gente a economizar? Não só economizar, a fazer boas escolhas, a lidar com o dinheiro e se preparar para a velhice, né? Hoje a gente está aí com o INSS há muitos anos, né? Mais de 20 anos que a gente vem falando que o INSS vai acabar e parece que a gente cada vez está mais próximo disso. E aí, quando tu não for mais produtivo, como a Denise falou, como você vai pagar? Você vai depender dos filhos? Então, a gente tem que pensar hoje que a gente é jovem, eu nem tão jovem quanto vocês, mas já pensei nisso na época de vocês e fiz essa reserva. Então, eu acho bem importante a gente pontuar que educação financeira ela é uma matéria necessária, né? A gente precisa ter clareza de como que a gente vai gerir, multiplicar o nosso dinheiro para ele nos dar segurança, porque o dinheiro ele tem que ser um meio, uma forma de uma vida tranquila, estável e não um problema sempre na vida. Ele servir a gente, não a gente servir ele, né? Exatamente. E realmente, sendo chato ou não sendo chato, a gente precisa disso. A gente vive num mundo capitalista. Isso. E a idade vai chegar para todo mundo, independente como for. Como é que eu vou estar vivendo essa terceira fase da minha vida, né? Enfim, mas existe algum passo a passo prático? Qual que é o primeiro passo prático para a gente começar a tomar as decisões corretas? Então, não é nenhum segredo, é algo tão simples. Mas o primeiro passo é anotar tudo que você ganha e tudo que você gasta. É anotação, é registrar. Então, não tem nada de mirabolante, assim, mas no mínimo uns 30 dias. Porque aí você vai fazer uma anamnese do seu dinheiro, é que nem como você vai no médico, né? Ele faz ali uma avaliação sua, ele faz uma anamnese clínica ali e vai pontuando tudo, as suas queixas, os seus exames. Na anamnese financeira, tu também precisa desse registro. Você precisa anotar ali, colégio, né? Ok. Mas eu fui ali no barzinho e gastei num lanche R$60. Às vezes eu não anoto. Mas que saco, tem que ficar anotando. Gente, hoje a gente tem celular, antigamente era mais difícil, né? Praticamente tudo a gente faz no Pix, né? Quando não faz no cartão de crédito. Então, assim, é mais fácil de você ter esse registro ou faz um grupo com você mesma ali e anota pelo menos uns 30 dias. Mas eu não sei mexer no Excel, porque o legal é botar no Excel, porque se você tem um conhecimento de Excel, o Excel hoje ele te faz as fórmulas, te dá tudo prontinho, até em gráfico, se você quiser. Mas eu não tenho conhecimento de Excel. Anota no caderno, um caderninho, sabe? Aquela livro-caixa, entrou, saiu, então... Pelo menos 30 dias. Para quê? Para você fazer esse diagnóstico, né? Então, ali vai ser o teu diagnóstico. E muitas vezes as pessoas se surpreendem muito. Dizem, o quê? Eu gastei tudo isso com isso? Sim, você gastou tudo isso. Não, pode. Pode, porque é tão fácil isso acontecer. Não é nada assim que não aconteça com frequência. Eu acho que é importante a gente... Como começar, né? A anotação é extremamente viável, é ir por aí mesmo, mas não precisa ser aquela planilha chata. Hoje, até os aplicativos dos bancos já simulam para a gente, né? Uma forma de você relacionar os teus gastos, né, em educação, saúde, outros. Ele mesmo vai fazendo esse planejamento. Então, não precisa ser nada rebuscado. Quem tem mais familiaridade com o celular, com o aplicativo do banco, faz ali. Quem não tem, pega uma agendinha e vai colocando, porque sempre quando a gente comenta sobre isso com as pessoas, eu peço para elas visualizarem um balde. Imagina um balde cheio d'água e com um monte de furinhos. E esses furinhos são imperceptíveis. Aí você olha dentro assim e a água vai baixando e você pensa, gente, mas onde é que está indo essa água? Se o furinho não está aparecendo, não é um rombo, é um furinho. Isso tudo é aquele dinheirinho que a Denise falou, que escoa
no meio, no ralo, entendeu? Vai escoando no meio dos dedos da gente. Aí tu vai no shopping um dia. Exemplos bem simples. Tu estaciona lá dentro do shopping, já foi 10, 12, 15 reais. Isso pode não fazer a diferença, gente, mas a gente não pode pensar unitariamente só. Hoje eu fiz isso, porque amanhã tu vai fazer de novo, e depois de novo. Multiplica isso por 30. Multiplica isso por 12 meses, exatamente. Aí, ao final do ano, quanto você gastou? Então, às vezes, a gente pensa, eu tenho um desejo de consumo de viajar. Quero viajar, quero fazer uma viagem e tal. Quando a gente faz esse planejamento, a pessoa acha caro pagar 300, 400, 500 reais de parcela de uma viagem. Que ela sonha que é assim, a coisa da vida dela. Mas ela vai se dar conta que, às vezes, ela indo comer um X 2, 3 vezes por semana, ela gasta a mesma coisa mensal. O sonho dela. Exatamente. Não vamos longe. Uma idinha no supermercado hoje dá quanto, gente? Sim. 3 sacolinhas. Isso. Então, não é deixar de fazer o que nos dá prazer, deixar de viver, não. É fazer escolhas. O planejamento financeiro, ele é sobre escolhas. Se você não quiser fazer o planejamento financeiro, também tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Só você vai pagar o preço. Então, por isso que a gente insiste tanto na educação financeira. Se você está consciente de que você está fazendo dessa forma e está satisfeito, beleza. Agora, o problema é se você não está feliz, o dinheiro não está dando e você não está fazendo nada. E você pensa, meu Deus, onde é que foi parar o meu dinheiro? Sim. Inclusive, não sou o melhor exemplo do mundo, né? Mas já faz um tempo que eu conheço as meninas, que a gente elas têm tentado me ensinar, alfabetizar a questão da educação financeira. E uma das formas que deu muito certo para mim foi fazer um grupo no WhatsApp, eu e o meu esposo, que se chama Finanças. Mas não vou colocar meus gastos, né, gente? Mas enfim, tem aqui no primeiro Finanças, e ali eu coloco todas as nossas despesas, e tem dado certo. E sobre o que falou dos gastos, que às vezes a gente se assusta, uma das coisas que eu me assusto, que eu não percebia que eu gastava tanto com isso, é com um aplicativo de transporte, o 99, fazendo propaganda, eu nem ganhei patrocínio ainda. Mas vamos buscar. Mas enfim, gente, o que eu gasto com isso, vocês não têm noção, porque eu prefiro 1000 vezes pegar carro de aplicativo do que às vezes ter que lidar com trânsito, é estressante, né? Isso. Aí eu acabo, quando eu fui fazer a conta de quanto eu gasto isso, gente, por mês... É chocante. É chocante. A gente percebe muito também, Rúbia, nos planejamentos, pessoas que pagam, por exemplo, TV por assinatura, 2 ou 3 assinaturas da mesma coisa. Elas não se tocam. Netflix, Amazon Prime, às vezes até o próprio aplicativo do celular, às vezes tu precisa de mais memória. Só que às vezes tu joga isso no cartão de crédito, vai vindo recorrente, você não vê, né? Vira numa bola de neve depois, exatamente, né? Então, por isso que desde quando a gente começou a conversar a respeito do assunto, a importância de ter um orçamento organizado, né? E falando em orçamento, meninas, em resumo, por que é tão importante ter um orçamento? Então, o orçamento, ele é um plano, né? Ele é um plano para decidir o que você, antes de gastar, como é que esse teu dinheiro vai ser usado. E, por exemplo, eu lá na minha casa, a minha planilha do Excel se chama orçamento familiar, né? Então, ali, quando você consegue passar os olhos, você consegue ver onde que você tem mais gasto, onde que você tem menos, e da onde é que você pode dar uma enxugada ou uma remanejada para você poder investir naquilo que você quer. Como a senhora falou, por exemplo, uma viagem, um carro novo, um imóvel novo, um investimento novo, né? Então, transformar o dinheiro nessa ferramenta. Algo que a gente pode usar dentro do orçamento é um método chamado 50-30-20. Tem alguns outros métodos que é outras porcentagens, mas o básico é esse. Então, toda a sua renda familiar, a sua renda, você vai utilizar 50% dela para os seus gastos essenciais, tá? Alimentação, moradia, escola, estudos, transporte, enfim, os essenciais. 30% nos desejos pessoais, que somos seres humanos, né? Lazer, jantares, assinaturas de TV, como a gente estava falando, algo que eu quero adquirir ali, uma roupa. E os outros 20% em investimentos e dívidas, se tiver, né? Para pagar essas dívidas, ou investimentos futuros, emergências, né?
pensando no futuro, como a Sinara falou, então 20%. Ai, mas não é difícil, gente. Se tu coloca no papel, tu vai ver que dá, é possível de fazer. Então, é um método muito simples e muito fácil para aplicar no orçamento familiar.